Saudações. Em algumas coisas, na verdade em muitas coisas, tem gente bem melhor do que eu para falar, né, com mais propriedade. Então, nesse caso, eu vou dar como exemplo o Larry Johnson. Ele tem um site, A Son of the New American Revolution. Ele é americano e é descendente de 24 pessoas que lutaram na guerra pela independência dos Estados Unidos. Ele foi militar e consultor militar. Sabe, ele entende o que está falando. Por que eu estou dando essa biografia? Porque eu tenho 500 inscritos. Hoje no Delírio Militar tem mais de 2 milhões. É uma luta em glória contra a desinformação e a burrice. Certo? Então eu vou ler praticamente ipsis literis o último artigo do Larry Johnson, em que basicamente ele explica como os russos certamente sabiam do que estava acontecendo. Vamos lá. Ele começa. Processo de qualquer exército do primeiro mundo, por exemplo, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia, evidentemente não brasileiro, né? Nós não conseguimos detectar cocaína no avião presidencial. Não dá. Segue para mover tropas e equipamentos de um ponto para um local distante. Segue um planejamento bem definido. O processo de planejamento seguido por Patton, ele está falando uma ajuda que ele deu lá na Segunda Guerra Mundial, é semelhante ao que militares dos Estados Unidos usam hoje. O sistema atual é conhecido como Sistema de Planejamento e Execução de Operações Conjuntas, também conhecido como JOPS. Estive, Larry Johnson, envolvido na criação de scripts e na execução de mais de 240 exercícios em resposta a crises. Trabalhei por 23 anos para o homem que escreveu JOPS, então tenho algumas informações sobre o processo. Isso bateu em mim. Começou com uma ordem de alerta. Por exemplo, esteja preparado para agir. É assim que começa, geralmente seguida por uma ordem de aviso. Por exemplo, Houston, temos um problema específico. Diga-nos como você planeja resolvê-lo. Comando militar que recebe a ordem de advertência imediatamente encarrega seu pessoal de preparar cursos de ação, também conhecido como COAs. Esses COAs são então enviados de volta por meio de uma mensagem escrita que define quais forças devem ser usadas, quais recursos, ou seja, apoio aéreo, artilharia, veículo, médico, são necessários para realizá-lo. O COA, para organizar e desdobrar uma unidade de operações especiais, é muito mais fácil e consome menos tempo do que o necessário para organizar e desdobrar batalhões e regimentos de soldados. Ele fez esse comentário em referência ao fato de que os soldados russos envolvidos, na verdade, foram poucos, diferente dos ucranianos, que foram muitos. Uma vez que o COA é aprovado, as unidades militares relevantes recebem uma ordem de desdobramento. Significa o que diz? As unidades militares identificadas para a ação começam a se deslocar via trem, caminhão ou avião. Depende da operação. Mas eles são se movendo e não iniciam a ação até que seus comandantes recebam uma ordem de execução. Como os Estados Unidos e a OTAN estão envolvidos diretamente no planejamento militar na Ucrânia, é bem mais que planejamento, né, o envolvimento deles. Estou certo que seguiram o processo de JOPS. Isso significa que o planejamento para a ofensiva em Kharkov provavelmente começou no dia 1º de setembro, talvez até antes, ou seja, julho ou agosto. Montar e mover os homens e equipamentos para os pontos de implantação leva algum tempo. Não é algo feito da noite para o dia. Não estou familiarizado com o sistema de planejamento russo, mas tenho certeza de que ele segue um procedimento semelhante ao JOPS. É importante entender isso para se ter uma referência do que ocorreu em torno de Kharkov. As forças russas começaram a se mover para a área na quinta-feira, 8 de setembro, e estamos falando de centenas de caminhões, tanques, artilharia rebocada e tropas. Então, a Rússia foi pega de surpresa? Não. Eles tinham pelo menos uma semana de aviso sobre o ataque ucraniano iminente. Se você quer acreditar que o serviço de inteligência da Rússia é incompetente ou foi enganado nessa operação, aproveite a fantasia. Os planejadores russos tinham algumas opções. Eles poderiam ter colocado suas forças em posição mais cedo, mas isso teria alertado os ucranianos e o Oeste, ou seja, os Estados Unidos e a OTAN, de que a ofensiva planejada estava comprometida. Alternativamente, os planejadores russos
podem ter decidido mascarar seus movimentos e fazer escolhas sobre quais vilarejos e cidades defender e quais abandonar. Se a Rússia tivesse agido preventivamente para reforçar Izium, isso teria levantado bandeiras de alerta para os planejadores ucranianos e da OTAN. Ucraniano não, né? Ele só obedece. Concordo com a opinião de Andrei Martyanov, o que é uma prova de bom senso. Os russos sabiam que isso aconteceria e optaram por deixar os ucranianos inundarem a zona para eventualmente atingir as forças ucranianas em um contra-ataque maciço. Os ucranianos não estão mais em posições fortificadas e suas linhas de comunicação para apoiar as tropas avançadas agora estão definidas com precisão. Olha que a Rússia ganhou. O ataque ucraniano não destruiu nem interrompeu os meios aéreos, artilharias, foguetes e mísseis da Rússia. Atacar as unidades ucranianas agora é uma tarefa mais fácil, não mais difícil. Não estou a par do plano russo, mas o que eu sei é que o processo de planejamento necessário para enviar as tropas e equipamentos para Kharkov não foi uma resposta de pânico. Hollywood pode criar a ilusão de que movimentos rápidos de tropas militares existem, mas no mundo real, isso requer unidades de alerta, certificações de que estão definitivamente abastecidas e, em seguida, assumindo a tarefa logística de mover essas unidades para o combate. Isso significa que o planejamento foi deliberado, não uma resposta à crise. Fecha aspas. Esse é o texto do Larry Johnson. Perfeito? O que eu digo? Que eu concordo com Larry Johnson e o Andrei Martyanov. E isso significa que quem caiu em uma armadilha foram os otanucranásios, não os russos. Mas qual o propósito? Fornecer pretexto para os ucranianos perderem, né, soldados e os otanásios, recursos, armas e munições. E aí explodir tudo. Na verdade, cada dia que passa, o inverno chega e esse contra-ataque, que resultou em 10 a 15 mil mortos e não ganhou nada de definitivo, fez a OTAN e a Ucrânia perderem 60 mil soldados entre mortos e feridos e inabilitados. Fez eles perderem a quantidade enorme de munição, de equipamento militar, certo? E deu um pretexto excepcional para a Rússia começar a descer a borduna. Ontem teve ataques enormes, movidos pelos russos, eu postei vídeos. No meu canal do Twitter, hoje eu estou postando vídeo dos ataques de hoje, é Estado Anarquista, está aí em cima, tá? Estado Anarquista no Twitter. Eu postei os vídeos e fotos. Os russos estão descendo borduna. E tem um comentário interessante que eu quero mostrar para vocês. Esse comentário nem foi feito por mim, mas pelo Pepe Escobar. Cara, manja. Olha só o que ele disse. Se Moscou decidir eliminar todas as principais subestações da Ucrânia de uma só vez, e bastam alguns mísseis para destruir totalmente a rede de energia ucraniana, isso estará acrescentando um novo significado à descomunização, à desenergização. De acordo com análise de especialistas, abre aspas, se os transformadores de 110, 330 kVA estiverem danificados, quase nunca será possível colocá-los em operação. Idade da pedra eterna. O funcionário do governo russo, Barat Mashirov, foi muito mais pitoresco. Abre aspas, a Ucrânia está mergulhada no século XIX. Se não houver sistema de energia, não haverá o exército ucraniano. O fato é que o general Volt veio para a guerra e está seguido pelo general Moroz, que quer dizer geada. É assim que podemos estar finalmente entrando para o território da guerra real, como na notória piada de Putin de que, abre aspas, nem começamos ainda. Uma resposta definitiva virá do Estado-Geral das Forças Armadas Russas nos próximos dias. Traduzindo, os imbecis dos otanucranásios deram aos russos o pretexto para aumentar o diabo de dor, destruir as redes de energia ucranianas. Por quê? Porque essas tropas dos ucranianos foram transportadas em trens elétricos. Então, a Rússia estava defendendo o seu povo, não estava fazendo nada de malvado. Estava defendendo. Correto? E agora, os mísseis continuam. Explodiram a hidrelétrica. Um reservatório de água, na verdade, que fez com que o nível do rio aumentasse e agora os ucranianos não conseguem ultrapassá-lo mais. Ao mesmo tempo, as redes de distribuição e geração de energia estão sendo pipocadas. E a Ucrânia agora vai entrar na idade da pedra.
A OTAN está acostumada a lutar com povos que foram regredidos à Idade da Pedra por eles mesmos. É o caso dos afegãos, dos vietnamitas, dos iraquianos. Correto? Agora vamos ver como ela se sai quando a Idade da Pedra chega para eles. Eu apostaria que mal. Eu apostaria que eles vão sair muito mal. E vai terminar bem para a Federação Russa. Só lembrando, o inverno está chegando. Lembra? Energia, aquecimento, gás, petróleo, fertilizante, comida, sabe essas coisas que os europeus não têm? A Europa está se destruindo para favorecer os Estados Unidos, que vai ganhar de qualquer forma, porque a Europa está destruída e vai deixar de ser um concorrente. Já que os americanos não conseguem concorrer com a China, concorre com os europeus. Certo? É uma armadilha dupla. Perfeito? Se inscrevam, curtem, comentem e tenham um ótimo dia.